Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre divisão. Como vocês sabem, está aqui escrito no texto, a divisão é a operação matemática em que se reparte uma determinada quantidade em partes iguais, tá? Por exemplo, eu tenho 5 maçãs e eu quero dividir para 5 pessoas. Então 5 maçãs dividido para 5 pessoas vai dar uma maçã para cada pessoa. Simples, né? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver na divisão. Na divisão, aqui um exemplo. 16 dividido por 3. O número a ser dividido, a gente vai chamar de dividendo. E o número, a quantidade que vai ser dividida, a gente vai chamar de divisor. Então, dividendo e divisor. Até aqui, tudo simples, né? O resto, o que sobra dessa divisão, o próprio nome já diz, a gente vai chamar de resto. No caso aqui, sobrou 1. Geralmente, nós estamos vendo na apostila, nas aulas, divisões que o resto vai dar 0. Ou seja, divisões em que não sobra nada, em partes exatamente iguais. O valor, o resultado dessa divisão, a gente vai chamar de quociente. Pois bem, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho o próprio 16 dividido por 2, essa é uma divisão que a gente pode dizer que ela é em partes exatamente iguais. Por quê? Porque o resto vai dar 0. Por exemplo, 16 dividido por 2, quanto que é 16 na tabuada do 2? 2 vezes 8 vai ser 16. Então eu sei que aqui é 8. 2 vezes 8, 16. Sobra 0, sobra nada, tá? Então, basicamente é isso. Até aqui, creio que ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas, qual que é o problema? Na matemática, nós vamos ver algumas divisões com mais algarismos, com mais números. Em vez de ser 16 dividido por 2, poderia ser 160 dividido por 20. Aí já surge uma dúvida na cabeça de vocês. Então, a gente vai fazer alguns exercícios que vai reforçar isso, tá bom? Olha aqui a gente tem um exemplo, mais um exemplo. Numa divisão com números naturais, sempre vale a relação dividendo igual quociente vezes divisor mais resto. O resto é sempre menor que o divisor, tá? Então, o resto sempre vai ser menor que o divisor. Lembra o que a gente acabou de ver aqui? Do divisor? O resto sempre vai ser menor. Aqui o 1 é menor que o 3, tá? Observações. A divisão que possui resto zero é chamada de divisão euclidiana. Por quê? Quem fez isso, quem fez essa conta, quem chegou a essa determinada situação, era o Euclides. Então, por isso que chama divisão euclidiana, porque foi ele quem descobriu isso. Então, quando a divisão possui resto zero, a gente vai dizer que é uma divisão euclidiana. Esse nome é só em homenagem de quem fez de quem chegou nessa situação, nessa resposta, tá? Bem simples. Quando multiplicamos um número por zero, o resultado é zero. Então, sempre que a gente vai dividir um número por zero, o resultado é zero, tá? Por quê? Quando nós vamos fazer 2 vezes 0, 2 vezes 0 a gente sabe que é zero, né? Só que, olha aqui embaixo, nunca podemos dividir um número por zero. Então, quando a gente faz multiplicação, 2 vezes 0 é possível, e o resultado vai ser zero, né? Agora, na divisão, é impossível a gente fazer isso. É impossível a gente fazer, por exemplo, 12 dividido por zero. Essa conta não existe. Por quê? Toda divisão, eu não falei que é o ato de repartir? Como que, por exemplo, eu vou repartir 12 maçãs para 0 pessoas? Então, eu não vou repartir com ninguém. Então, é impossível fazer essa conta. Divisão tem que ser pelo menos por 1. No caso, essa única pessoa vai pegar as 12 maçãs. Tá bom? Então, lembra bem disso. Não existe divisão por 0. O ato de dividir implica necessariamente repartir. Foi o que eu falei. Então, vamos passar de novo essas regrinhas.
A primeira, a divisão que possui resto zero é chamada de divisão euclidiana. Então, sempre que você fizer a continha lá, e o resto der zero, o que isso quer dizer? Aqui, ó, resto zero quer dizer que é uma divisão euclidiana, tá? Sempre que der resto zero, é uma divisão euclidiana. A segunda regrinha. Quando multiplicamos um número por zero, o resultado será zero. Nunca podemos dividir um número por zero. Essa relação não existe, tá? Essas duas aqui a gente pode considerar como uma só. Por quê? Se eu tenho 2 e quero fazer vezes zero, eu consigo. Agora, se eu tenho 5 maçãs e vou dividir para ninguém, não existe, então eu não vou dividir. Por quê? Olha lá a última regrinha. Se o ato de dividir implica necessariamente repartir, com quem que eu estou repartindo aqui? Com ninguém. Então não tem como. Se necessariamente a divisão é repartir e eu vou repartir para 0 pessoas, então eu estou repartindo com ninguém. Então essa conta não existe. Tá? Lembra bem disso. Até aqui são coisas que vocês já sabem. Mas o que vocês vão treinar, vão estudar para a parte de divisão? É fazer contas, não tem outro jeito. Não tem outra forma de vocês aprender divisão se não praticar. Olha, vocês podem ir na tarefa 5 da apostila e continuar a fazer os exercícios, apagar, refazer, procurar na internet listas de exercício de divisão, tá? Essa é a melhor forma. Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar esse vídeo, vocês vão tentar refazer esses 3 exercícios que eu peguei da apostila e assim que vocês terminarem, vocês continuam o vídeo para ver a correção, tá bom? Então pausa aí que já já a gente volta. Bom, agora que você já fez, vamos aqui para as contas. 5.166 dividido por 42. Olha, essa aqui já é uma divisão com 2 algarismos, tá? Não é uma divisão tão simples. Qual que é o número? Eu consigo, deixa eu trocar a cor aqui, eu consigo dividir 5 em 42? Não dá, né? O 42 é bem maior. Então, eu vou pegar o 51, tá? Aí sim, 51 é menor que 42. Quantos 42 cabe dentro do 51? 1. E aí a gente faz a subtração aqui, que vai dar 9, tá? Por quê? Ó, pega um emprestado aqui, 2 para chegar no 11, 9. Corta aqui o que eu peguei emprestado, 4 menos 4, 0. O 9 é menor que o 42, então eu vou descer o 6. 96. Que número vezes 42 que chega perto do 96? Ó, 2 vezes 42 vai dar 84. Então, 84 é o número mais próximo de 96. Então, a gente faz aqui a subtração. 6 menos 4, 2. 9 menos 8, 1. O 12 é menor que o 42, então não dá para a gente dividir. A gente vai descer o outro 6. 126. Quanto será que dá? A gente viu que 2 é 84. Vamos tentar por 3? 42 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Exatamente o que a gente precisa. Então aqui, ó, a gente tem que 42 vezes 3 é 126, exatamente o número que a gente precisava. Então esse aqui vai dar 0. Então esse é o resultado. 5.166 dividido por 42 é 123. É uma divisão euclidiana, lembra? Porque o resto é 0. Tá bom? Até aqui tá tranquilo? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Não deixem de tirar as suas dúvidas antes da prova.
9.615 dividido por 15, nós vamos ver agora o resultado. Vamos lá. O 9 é menor que o 15, então eu vou pegar o 96. 96, quantas vezes o 15 se repete para chegar perto do 96? 6. 6 vezes 15 vai dar 90. Aqui a gente vai ter um resto 6. O 6 é menor que o 15, então eu vou descer o 1, tá? 61 na tabuada do 15, quantas vezes a gente tem que somar o 15 para chegar no 61? A gente vai somar 4 vezes, que vai dar 60. Então, 1, 0. Vamos descer o 5. 15. Quantos 15 cabe dentro do 15? 1. O resto é 0. 15 menos 15, 0. Mais uma divisão euclidiana, 641 resultado. A última conta aqui. Essa aqui eu deixei a mais simples possível, que é com um algarismo só. Essa aqui não tem erro. Todo mundo sabe fazer, mas é sempre bom a gente treinar. 8 na tabuada do 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Desce o 6. 6 na tabuada do 2. 3. 6 menos 6, 0. Mais uma divisão euclidiana. Pronto, pessoal. Essa foi a nossa aula de divisão. Na página 137, tá? Na página 137 da apostila de vocês, tem essas equações e mais algumas para vocês treinar. Ah, mas eu já fiz. Apaga e faça de novo. Ou então, se você... Ah, mas eu não quero fazer essas. Procura na internet divisões para você fazer. Lista de exercícios, tá? Lembrando, a única forma de aprender matemática é fazendo exercícios, não é só lendo o texto, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp, no Instagram, tá? Aonde vocês tiverem meu contato, que eu vou tentar responder o mais breve possível. E até a próxima aula.